eu estava falando para vocês, né, do funcionário do um amigo meu, e ele acabou por dispensar justamente porque ele não tinha ética nenhuma, praticamente dentro da empresa, assim, com os colegas, ele não respeitava, ele não agia conforme eles solicitavam, né? Tentou várias vezes, conversava com ele mudava 1 mês, 2 meses, aí ele voltava a fazer tudo de novo, e era uma pessoa que precisava do trabalho, então ele foi deixando, mas acabou sendo cortado justamente por transgredir, né, os padrões que eram necessários dentro da empresa. E durou muito, hein, professora? É porque é um Sei. serviço técnico e a pessoa, para ele treinar as pessoas para a execução do serviço, precisa uma pessoa pelo menos 1 ano e pouco, para ele ter confiança de deixar, né, a atender clientes dele assim mesmo, sozinho. E esse, né, ele foi ficando, ele foi treinando ele entrou na empresa só fazendo balcão primeiro. E aí ele foi aprendendo, então ele ficou com ele muito tempo, só que quando ele dominou a técnica, que ele achou que eles nunca mais iam tirar ele da empresa, por quê? Porque ele se sentia, como que eu vou te dizer, insubstituível, porque ele tinha competência, né? Ele era treinado para aquele trabalho, mas ele teve que, ele disse para mim, vou treinar outra pessoa do zero, que não tenha vícios, que não tenha problemas, vou achar uma pessoa no primeiro emprego agora, vou começar a treinar porque é mais vantajoso nesse caso. E é uma pessoa que costuma ficar muito tempo com os funcionários dele, é uma pessoa que está aqui na capital desde o início. E os funcionários dele, todos eles ficaram com ele, tipo, 10, 12 anos e saíram porque abriram um negócio próprio na área, devido a conhecer, né, a passar a conhecer clientes, a ter esse treinamento, né. Eu não posso falar o que é, mas é uma prestadora de serviço, então precisa ser bem feito o trabalho. E aí ele falou, contando para mim, né, todas essas divergências. Ele disse que fez o afastamento dele, e quando ele foi para o carro, ele estava indo embora, ele foi lá no carro agradecer. Ele ainda disse para ele, eu sei que você teve muita paciência comigo, eu sei que você me deu muitas e muitas chances, mas ainda disse que agradeceu, né, e saiu. Ele falou, mas olha, me dói afastar um funcionário tantos anos, só que chegou a um ponto que ou eu afastava ele ou os outros iam se afastar. Não tinha mais como conviver no grupo, não tinha uma boa convivência mais. Talvez vocês até, né, passem por isso no ambiente de trabalho de vocês, conheçam alguém que age dessa forma, né, que não é ético, que não respeita as decisões dos outros, que não... Isso é muito comum de acontecer. Então, para a Arruda 2002, os homens considerados éticos têm algumas virtudes descritas a seguir. Ser honesto em qualquer situação. A honestidade é a primeira virtude da vida nos negócios. Afinal, a credibilidade é resultado de uma relação franca. Ter coragem para assumir as decisões, mesmo que seja preciso ir contra a opinião da maioria. Ser tolerante e flexível. Ideias aparentemente absurdas podem ser a solução para um problema. Contudo, para descobrir isso, é preciso ouvir as pessoas ou avaliar a situação sem julgá-las previamente. Então, às vezes, passa-se por um momento tão complicado que a única solução que tem para resolver um problema parece ser uma coisa absurda, né? Então, as pessoas não querem dar ouvido, mas talvez naquele momento seja a única solução. Então, tem que se ouvir, né? A gente tem que aprender a ouvir o próximo, quem trabalha, quem está do lado. Igual agora que aconteceu aqui, que o meu computador, né, apagou. Se eu não tivesse o celular aqui para avisar vocês, né, ia deixar vocês na mão. A gente fica sem saída nesse momento. Qual que é a saída? Correr para o celular, avisar, né, dar notícias. E assim, então vocês ouviram, receberam, e eu tentei ser ética nesse sentido, eu avisei vocês o que tinha acontecido. Dentro de uma organização, no trabalho de vocês, é a mesma coisa.
Se acontecer um problema e o grupo precisa saber, você tem que comunicar, porque às vezes aconteceu com você e você não avisa quem trabalha do seu lado, e amanhã pode acontecer com ele. Por exemplo, uma máquina de uma impressora que tem problema, você descobriu que ela tem problema, já descobriu uma forma de acessar e você não conta para o outro. E o outro está lá tentando mandar um material para imprimir com urgência, está desesperado, está nervoso, já está batendo na máquina e você está ali vendo e não faz nada para ajudar. Então, isso vem a ser o quê? Falta de ética, né, da tua parte, com o teu companheiro de trabalho. Ser íntegro significa agir de acordo com seus princípios, mesmo nos momentos mais críticos. Ser humilde, só assim se consegue ouvir o que os outros têm a dizer, pois é preciso conhecer que o sucesso individual é resultado do trabalho de equipe. Então, gente, essas situações são cotidianas no ambiente de trabalho. Quanto mais ética, mais a pessoa respeita o próximo, mais cuidado ela tem para não ofender, não, como que eu vou dizer, criar atrito, né, no ambiente de trabalho, mais fácil de se conviver com a pessoa. Então, a ética ela é complexa e universal e constitui uma questão primordial ao processo de negociação. É necessário e urgente em todos os setores da sociedade, porém não há um padrão formal estabelecido que sirva de modelo aos negociadores. A gente sabe que deve existir ética nas negociações, nos ambientes de trabalho, na vida da gente, só que não há um padrão, um modelo, você diz assim, durante uma negociação eu tenho que estabelecer esse modelo de ética. Não. Cada decisão, cada momento de decisão, por exemplo, um fechamento de negócio, você sabe o que você deve fazer, de que forma. Cada negociador, por exemplo, a pessoa que você vai negociar, por exemplo, pode te levar a um limite extremo de nervosismo, te deixar, tentar te tirar do controle da situação, né, para te intimidar. Então, você tem que ter muita ética para quê? Para não perder esse controle, para manter estabilidade naquele momento durante o controle emocional e com a pessoa. Você não pode, de forma nenhuma, por exemplo, faltar com ética com ela, né? Ser grosso, ser mal educado, pelo contrário, você tem que tentar ser imparcial, ser tranquilo, né? Resolver da melhor forma possível. Então, isso é questão, por exemplo, não tem um modelo, como que eu vou dizer, eu tenho um padrão, tem uma pessoa que eu acho ela extremamente ética, e ela assim, pelas atitudes, né, que ela faz, pelas decisões que ela toma. E a gente vai treinando nessa ética na gente. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. A gente tem que buscar sempre fazer as coisas corretas, sempre respeitar o teu próximo, ter acessibilidade, humildade para ouvir, né? Tomar decisões em cima daquilo que foi discutido previamente, nunca, por exemplo, passar por cima de alguém, né? Já de uma forma bruta, sempre tentar dar ouvidos quando possível durante uma negociação, seja com o teu colaborador, seja com um cliente, seja com um colaborador externo, por exemplo, que é responsável por entregar uma matéria-prima para você, sempre ser ético com todas as pessoas. Então, Martins afirma que no Brasil há um renascer das preocupações da ética nos negócios em virtude de inúmeros fatores econômicos, sociais, financeiros, religiosos, culturais, entre tantos outros, os quais têm levado as pessoas a agir voltadas para seus interesses pessoais e não mais grupais, burlando leis, princípios e valores fundamentais para o bom convívio coletivo. Gente, isso aqui não dá nem para a gente discutir, né? A gente vê tanta corrupção, a gente vê tantas pessoas fazendo uso, às vezes até de parte de comunicação mesmo, né, setor de comunicação a seu favor, por exemplo, e a gente sabe às vezes que a pessoa erra, judiciário,
Todas as áreas a gente vê que tem deixado, digamos assim, nós, né, descontentes em tantas partes, né, tantas acusações, tantas fraudes que a gente vê que são descobertas no dia a dia, de todas as formas, né, roubos, seja em empresas particulares, seja em empresas na questão pública também, né, é revoltante a gente ver tantas coisas que acontecem. Então, a gente vê o quê? Que as pessoas às vezes pensam só em si próprias, não pensam mais na comunidade. Até questões religiosas, gente, a gente vê às vezes tantas acusações, tanta briga, né, desnecessárias, que a gente tem que não respeitar a religião do outro. Na questão cultural também, tanto falta de ética, por exemplo, com as culturas. Às vezes a pessoa é julgada pela forma com que a cultura que ela recebeu, né, na, na, na criação dela. Então, isso outras pessoas acusam, apontam, e é falta só de conversar, às vezes, de entender, né? Então, essas questões, por exemplo, financeiras, tantos desvios que a gente vê, que a gente ouve falar, né, que deixa a gente revoltado. Tudo uma questão de falta de ética, né? Em todas as questões, tanto em empresas que a gente vê que a gente ouve falar, não sei se vocês ouviram falar, esses da Banco do Brasil, gerentes que desviaram milhões. São coisas assim, cada dia que a gente tá vendo falar em grandes empresas, empresas que a gente tem, por exemplo, confiança, né? Um banco que do país e que a gente, por exemplo, você pensa, está representando, né? Está representando a nossa população. Aí você vê desencadear em roubos, vai perdendo que a credibilidade, vai perdendo a confiança, né? Então, tudo isso são fatores éticos. Professora, Oi, pode falar, Lucas. isso aí, tipo, assim, não tem a ver com política, mas tem um banco aí que chamava Banco Santos, né? Ele em vez de falar para as pessoas que estavam em crise, né? Eles não falaram e deram um calote de bilhões em um monte de pessoa aqui do Brasil, até fora. Tem vários, tem empresas também que às vezes está em dificuldade financeira e acaba dando calote nos fornecedores, né, em clientes, e a gente fica, né, olhando isso, a ética. Se essa empresa depois quer tentar de alguma forma voltar para o mercado, como que volta, né, com o nome todo sujo, com as pessoas acusando, por exemplo, né, conhecendo a forma com que agiu, né, a má fé com que agiu. Então, a gente está vendo isso todo dia, essa falta de ética, está muito presente na vida da gente. A gente vê no trabalho da gente, a gente vê, ouve no rádio, a gente está, às vezes, dirigindo, você está escutando aquilo, as explicações o noticiário o tempo todo, né, a gente está acompanhando. Então, é muito comum, principalmente no nosso país. Eu acho que hoje também já não pode se dizer mais só no Brasil, não, porque tem uma porção de outros países que eram vistos como primeiro mundo aí também, que tem empresas que estão fazendo, cometendo, né, várias questões éticas também, né, que não respeitam as questões éticas. Então, está meio que, no geral, né, com a globalização, muitas empresas que a gente pode acompanhar, por exemplo, que tem uma filial aqui, que tem uma filial na Argentina, que tem uma filial, por exemplo, nos Estados Unidos, que polui excessivamente o meio ambiente, que não respeita, que jogou, por exemplo, produtos tóxicos no rio, produtos químicos, e é descoberto depois. Então, a gente, né, vê a falta de ética nas organizações, ouve falar o tempo todo, infelizmente, né? Então, o lucro passou a ter papel principal nas organizações, de forma que o foco está no ganho a qualquer custo, independente dos meios utilizados para a obtenção.
o que faz com que os valores e princípios estabelecidos pelas normas de condutas, regidas pela moral e pelos bons costumes, sejam deturpados, gerando um oportunismo desenfreado e comprometendo negativamente a imagem da empresa. Eu tenho certeza que todos vocês, aqui, a hora que eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo, está vindo na ideia de vocês um noticiário sobre uma empresa, sobre uma organização que fez alguma coisa errada, que faltou com éticas, em qualquer forma aqui, né? Eu tenho certeza que vocês já estão visualizando aí na mente de vocês, ainda que não falem aqui no grupo, mas eu tenho certeza que são capazes de lembrar. A concorrência e as dificuldades econômicas e financeiras estimulam a perda ou a deturpação de posturas éticas nas negociações organizacionais. Então, hoje em dia, né, o ganha-ganha é muito, às vezes, não é tão utilizado, né? É valorizado o ganha-perde, né? Então, a pessoa só olha, a organização só olha o lado dela, só ela vai ganhar. E acaba tomando, às vezes, algumas atitudes extremas com relação a isso para ganhar, e não pensa nas possibilidades, não pensa, por exemplo, que amanhã ou depois pode ter um custo, né, na própria sociedade, dependendo das decisões que foram tomadas, né? Então, essa questão ética depende de cada um de nós. A gente tem que começar a trabalhar isso, a exigir isso das nossas empresas e aplicar também, né, no dia a dia da gente. Sempre procurar trabalhar de forma ética, sempre levar a ética para dentro da organização que vocês estão representando. Ainda que lá, no grupo que vocês estejam inseridos, a maioria não pratica, vocês têm o dever de praticar, que vocês já têm conhecimento sobre isso. Então, façam a parte de vocês. Tudo bem se o outro não fez, mas façam de vocês, nunca deixem de fazer. Você acha que é pouco você fazer, mas talvez a empresa tem 10 funcionários, 4 praticam ética, né? São esses 4 que estão fazendo a organização ficar viva, né? Dentro de uma cidade, por exemplo. Por quê? Essas 4 pessoas têm uma boa representatividade e acabam trazendo clientes para a organização. Talvez só esses 4 que são éticos é que estão conseguindo manter viva o local onde vocês estão trabalhando. Então, a obrigação, por exemplo, de sermos éticos, isso é de princípio, né, de cada um. A gente tem que ir se corrigindo, e se policiando, e nunca tomar uma decisão que não seja ética. A ética não deve ser entendida como ameaça ou obstáculo, mas como uma alavanca para o sucesso das organizações, refletidas em suas ações. Então, sempre isso, não é ameaça nem obstáculo, pelo contrário, é uma alavanca que vai puxar a organização para frente. Quanto mais ética, mais bem conceituada no mercado, né? Mais bem as pessoas falam da empresa quando ela é ética, né? Isso é importante. É o nome feito, encantar o cliente com a ética, né? Com os cuidados com as pessoas, por exemplo, com o meio ambiente, seja lá onde essa ética seja cobrada. É possível e primordial crescer com ética e agir de forma honesta, com todos os envolvidos em suas negociações. Assim, ter padrões éticos significa ter um futuro no mercado profissional, como parceiros e clientes fiéis e de longo prazo. Então, a ética faz o quê? A empresa se manter viva, né? Se manter ativa no mercado. E as negociações éticas, gente, só faz ganhar, é o ganha-ganha, né? Olhando uma parte do outro, sendo compassivo, né, com quem você está negociando. Nunca fazer igual a empresa, a imobiliária que a Valéria falou, um exemplo numa aula passada, e ela acabou tendo prejuízo, se sentiu lesada, né? Faltou o quê? Ética por causa da organização, né? A empresa nunca deixou claro os contratos, nunca explicou realmente como ia agir com relação a isso.
O desafio maior das empresas é ter uma ética interna que oriente suas decisões e permeie as relações entre as pessoas que delas participam, e, ao mesmo tempo, um comportamento ético inequivocadamente reconhecido pela comunidade. Se a empresa, como espaço social, produz e reproduz esses valores, ela se torna importante em qualquer processo de mudança de perspectiva das pessoas, tanto das que nela convivem e participam, quanto com as quais essas pessoas se relacionam. Então, talvez o maior desafio seja criar, por exemplo, regras éticas dentro da empresa, até onde vocês podem ir durante uma negociação, né? Até onde vai o respeito, até onde você pode chegar. Criar, por exemplo, regras, uma empresa muito grande, né? Digamos assim, tem muito funcionário, muito colaborador, né? Como que ela vai agir eticamente com esses funcionários? Vai ter uma cartilha que vai mostrar quais são os procedimentos éticos que eles têm que seguir, vai ter um treinamento, vai ter um vídeo que explica, por exemplo, o que é permitido, o que não é dentro da organização, como que vai trabalhar essa questão ética. Algumas empresas, elas criam vídeos, né? Então, quando a pessoa vai passar pelo processo de treinamento, eles apresentam, né? Os vídeos, o que é permitido, o que não é. A pessoa vai conhecer a organização através ali, de um olhar, né? Dentro das negociações, até que ponto pode chegar. E é bem interessante, porque você vê, você ouve, né, quando você recebe um vídeo, e você vai gravando, você tem um conhecimento da capacidade, né, como que a empresa age, como que a empresa quer estar perante o mercado, né? Quais são os cuidados dela para manter a visão de uma empresa ética? O que ela trabalha? Ela faz treinamentos, ela traz palestras para esses funcionários, para os colaboradores internos e externos dela, para conhecer um pouco mais, por exemplo, sobre a ética. Quais são os trabalhos dela? Tem uma cartilha, tem um treinamento? Como que é? Alguém de vocês trabalha ou passou já por treinamento e que foi informado as questões que pode ser feito, que não pode, as formas que podem denegrir a imagem da empresa, quais os hábitos da empresa perante a sociedade? Por exemplo, se ela ajuda na questão social, por exemplo, a empresa, ela é ética, ela tem esse cuidado social, ela oferece, por exemplo, apoio, né, psicológico aos funcionários, por exemplo, nesse tempo de pandemia, está dando algum apoio, está cuidando, por exemplo, vendo o número de funcionários, por exemplo, que está afastado, às vezes estão doentes, ela está dando esse apoio, ela está cuidando, ela está sendo ética com relação a isso. Alguém quer colaborar de alguma forma? A gente pode falar, pode participar. Às vezes vocês têm um exemplo aí, conhecem, pode falar. Professora, Oi. vou colocar uma situação aqui para a senhora, aí a senhora me exemplifica que se é uma questão ética, assim, um ambiente que a pessoa ela tem que exercer, tem que estar ali praticamente com essa palavra na boca, na mão, praticando, é um ambiente hospitalar. Ali as pessoas têm que ser totalmente éticas o tempo todo, porque é um ambiente tão sensível. E eu vivi uma situação, há uns anos, uma amiga minha, ela passou mal, né? Foi para o Aham. hospital. E aí foi feito todo o procedimento, tudo com ela. E os médicos veio, né? Não sabia até então o que ela tinha. Mas aí um médico bem novinho, ele bem novinho, assim, parecia ser residente, mas ele já era formado. Aí depois de todo o procedimento, ele foi conversar com a gente lá, né? Tava eu e a filha dela lá. E ele falou, olha, o caso dela é bem complicado mesmo. Aí eu Aí a filha dela, né, saiu assim, sentida com a situação, né? E eu fui, chamei ele, falei com ele, eu falei, doutor, eu queria que você fosse assim, sinceramente, assim, sincero comigo. Aí ele olhou assim para mim, aí falou assim, olha, eu posso estar sendo antiético aqui com você, e vou estar sendo, mas eu vou ser sincero da mesma forma que você está me pedindo sinceridade. Eu falei, não, tudo bem.
Aí ele falou, olha, sinceramente, a sua amiga não tem jeito, porque ela tem uma bomba relógio na cabeça. Então, é assim, mas ele falou para mim que estava sendo antiético pelas palavras que ele estava usando comigo, entendeu? Aquilo ali para mim assim, eu tive uma reação assim, na hora, assim, não foi com médico, assim, foi na reação das palavras, né, na forma que foi falada, porque foi irreversível mesmo. Então, mas ele mesmo, eu lembro disso até hoje, que ele falou, eu posso estar sendo antiético com você, mas ela não tem jeito, ela tem uma bomba relógio na cabeça. Então, você receber uma notícia dessa forma é bem agressivo, né? Mas é sincero, a pessoa está sendo sincera com você. Então, o ambiente, se falar assim, eu creio sim, né? Não sei da visão da senhora, que realmente é um lugar que a ética tem que estar na palma da mão para se lidar com as pessoas. Muito, Valéria, porque, de repente, se você fosse uma pessoa que não pudesse levar um susto assim, ele já teria causado uma complicação. Então, tem É, que ser extremamente, não só no ambiente hospitalar, na vida da gente mesmo, né? As pessoas às vezes chegam e falam alguma coisa para a gente, e aí você pensa, ah, tal pessoa às vezes passou por uma enfermidade, ou tal pessoa não deveria saber disso. Então, todo o cuidado que a gente tem, às vezes, de falar certas coisas para dar uma notícia, por exemplo, né, para uma pessoa que às vezes tem problema cardíaco, tudo, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Então, a ética não só na questão médica, na vida da gente mesmo, olhar para o que a gente fala, para quem a gente fala, né, como a gente fala, tudo isso é uma questão ética. Mas eu sei que você queria saber, mas é igual você disse, a forma com que ele falou te chocou, né? E, e fiquei bem impactada, né? E depois a filha queria saber o que a gente estava fazendo. Eu não poderia falar da forma que ele me falou, ele falou, nunca, né? Mas realmente foi exatamente da maneira que ele falou mesmo, né? Ele foi bem realista, né? Usou as palavras bem difíceis, né? Grosseiras, de certo modo, de mostrar a falar, situação. É fazer o quê? Aí a senhora falando de ética, ele falando, né? Se fosse uma outra pessoa mais sensível, poderia ter até arrumado problema com o médico, até porque ele era novo, a gente ficou até duvidando, né, da capacidade dele. e, Nesse médico tá maluco. e Como é que pode falar uma coisa também, e Valéria, também tem uma questão que tem pessoas que não gostam de receber, de saber a verdade. Tem pessoas que elas vão para o médico, mas elas escolhem um médico que trate elas como um psicólogo. Não fale realmente a verdade. E que fique, às vezes, uma hora com elas, do que, por exemplo, com um médico que você vai ficar meia hora ali, mas ele vai ser taxativo, vai te dizer isso e pronto. E uma realidade que eu passei por isso também, né? Quando eu recebi meu diagnóstico de câncer, ele falou na lata, assim. E aí eu tinha que dirigir, tinha que voltar para casa, estava sozinha, e eu saí de lá sem chão. Acho que da mesma forma que você deve ter sentido, né? Quando eu tive. Graças a Deus que Deus foi misericordioso comigo e me deu a cura. Então, quando eu tive, que eu recebi a notícia, foi assim também. Olhou para mim, abriu o exame e falou: você tem isso, isso e isso. Você vai ter que fazer assim, assim e pronto. Eu tinha que sair lá da ponta, lá da JK, da Teutônio, lá em cima e vir aqui para 110, que é onde eu moro. Acho que tá. Ah, não acabou o tempo. Não. Mas eu tinha que dirigir, tive que ter autocontrole para chegar em casa. Tinha uma filha de 15, né? E a outra especial, com 12. Não tinha nenhum parente aqui, que eu não tenho nenhum parente no Tocantins. E eu tive que controlar e ainda contar para elas também. Fui realista, contei, né? E eu entendo. Aí outras pessoas que precisaram, eu indiquei ele, né? Eu falei, olha, ele foi positivo comigo, ele me contou, fez minha cirurgia, me acompanhou o tempo todo e foi ótimo, né? E aí as pessoas que foram nele detestaram ele justamente porque ele foi realista, né? Ele falou a verdade para mim no ponto de vista ético dele, e eu tinha que saber, porque eu era paciente, né? Eu não tinha ninguém para levar lá, antes falar para mim que falar para minha filha, né? Então, acho que ele foi ético nesse sentido.
É difícil, né, professora? Esse tipo Nossa, de situação. eu fiquei sem chão, meu Deus, eu tinha que dirigir, eu sentei dentro do carro, eu respirei umas 500 vezes, eu acho. Respirei fundo, e aí eu tinha que dirigir, eu tinha que chegar em casa, eu tinha que tomar a decisão de ir para cirurgia, eu tinha que tomar a decisão de ir para Goiânia eu tinha que ir sozinha, porque eu não podia levar nenhuma das duas, e tive que, pelo tratamento que eu passei, eu tive que ficar afastada, igual um Big Brother, né, presa num quarto, só com uma câmera monitorando, porque eu tomei iodo radioativo depois da cirurgia, e a gente não podia ter contato com ninguém, que a gente podia contaminar a outra pessoa. Então, eles deixavam o alimento, né, quase na porta, assim, uns 3 metros da porta do quarto, eu saía, pegava e voltava. E eu passei por isso, então, assim, são decisões, né, são decisões que o profissional tem que ter. Mas eu sou muito grata por ele ter sido sincero. Eu achei que a ética dele valeu muito comigo. Ele foi positivo em todos os riscos que eu ia correr, ele me falou, estava ciente, você vai passar por isso, você quer, eu quero, você pensa se vai dar certo ou não. Todas as decisões eu tive lucidez daí para tomar, porque ele me avisava, ele dizia tudo o que estava acontecendo comigo. Só que eu não tinha problema de coração, não tinha outros problemas, então eu penso assim, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, nada disso que pudesse comprometer, por exemplo, o susto pudesse me comprometer mais ainda, né? Não, eu podia agir com cautela, né, com tranquilidade, e graças a Deus estou fora do risco, né? São 5 anos depois, eu já estou com 7, graças a Deus. Então, o exame agora é uma vez por ano só para acompanhar, mas bem tranquilo. E aí, nessa questão da ética, né, médica, cada um vai realmente agir de uma forma. Nas organizações não é diferente, né? Cada presidente talvez vai olhar uma forma de sair de uma crise, alguns talvez vão cometer alguns delitos e não serão éticos, outros já serão éticos, né? É assim. Mais alguém quer colaborar, partilhar alguma coisa? Então, vamos seguir. A ética nas organizações é o reflexo do comportamento de seus gestores e da posturas e ações de seus colaboradores. Então, tá aqui, ó, o que eu falei. Às vezes, um presidente, né, de uma empresa tem uma toma uma postura que não é ética, acaba afetando todos, né? A empresa acaba ficando mal vista no mercado, né? E devido a uma única atitude. E às vezes uma grande empresa, né? A gente viu no Brasil a Friboi, que era tão falada, né, gente? Hoje a gente nem escuta mais falar tanto, né? Quando aconteceu, né, as descobertas, por exemplo, colocou uma empresa grande, imensa, na mídia e apontando, por exemplo, a falta de ética em algumas negociações, a forma de gerir a empresa, tudo isso acabou criando descredibilidade. Então, tudo aquilo que fizeram para subir, hoje a gente quase nem vê mais, né? Se a gente parar para lembrar, o Tony Ramos foi garoto propaganda, né, da carne, né, da Friboi, essa confia, não sei o quê. Quem mais? Roberto Carlos, e Roberto Carlos nem comia carne, pensa bem, né? Ele foi o garoto propaganda, Isso é verdade. e ele Isso é engraçado. nem comia carne por fazer. Então, é até uma questão de falta de ética por parte dele, foi por causa do dinheiro, porque uma pessoa que não come carne vai fazer uma propaganda de carne. É falta de ética, no meu ponto de vista, né? Professora, Foi. falta de ética também com o tipo de alimento que ele fornecia pra gente, né? Descobrir uns negócios lá, tratamento da carne deles também, Pois como que era é, feito. digo assim, né? Foi descoberto tantas coisas, né? Uma empresa tão grande que entregava tanta gente, tanta gente. E aí a gente descobre tanta coisa, tantas irregularidades, né? E o que acontece, né? A gente perde a credibilidade. Você vai comprar, você já se tem um outro produto ali, talvez você já escolhe o outro. Às vezes não tem nem tanto nome, né? Quanto
essa que é que a gente falou agora, mas você acaba ficando procurando outro, porque lembra do que aconteceu, né? Então, acaba perdendo mercado, confiabilidade do cliente, acaba perdendo muito as empresas que não são éticas. Gente, faltam 3 minutos. Vocês querem que voltem com mais uma aula, gente? O que ficar, a hora que cair, pode ficar para amanhã. Vocês que decidam. Eu vou dando Por mim, deixa continuidade, para amanhã, professora. Só terminei esses slides aí, tá a senhora vai certo? abrir outro. Não, porque eu não sei se vai dar tempo de terminar todos, não. Mas eu vou indo até onde terminar, até onde der, tá? Tá Tá bom. Então, bom. um comportamento inadequado de um de seus gestores ou de seus colaboradores pode colocar em risco a credibilidade da empresa no mercado, comprometendo suas boas ações e o sucesso de seus negócios. Desse modo, a sobrevivência e a evolução das organizações estão associadas à capacidade de adotar condutas pautadas pela seriedade, humanidade, humildade e justiça, né? Então, uma empresa que se preocupa com a ética e aplica em suas ações, mostra-se capaz de competir com mais sucesso, consegue excelentes resultados em seus negócios e conquista a satisfação, motivação e o respeito de seus colaboradores. Além disso, as organizações devem agir dentro de padrões éticos estabelecidos pelos seus investidores, clientes, funcionários, bem como pelo seu sistema jurídico vigente, pela comunidade na qual está estabelecida. Vamos pensar aqui a Natura, que está sempre em contato com o pessoal, com as comunidades, né? Imagina se a Natura vem defendendo a preservação e amanhã ou depois descobre que eles estão devastando. O que que faz? Surge o nome da empresa. A empresa fica vista como uma empresa que não tem ética. Ela prega uma coisa e faz outra, né? Mas o que a gente sabe é o quê? Que ela acompanha as comunidades, que ela incentiva, que ela compra, né, o produto, né, que é catado, né, na mata, por exemplo, sem destruir, sempre valorizando, né? Então, são empresas que a gente tenta sempre ver o lado bom, sempre ver o lado ético, né? É igual os sabonetes, né? Por exemplo, testar em animais. Algumas pessoas já deixaram de comprar algumas marcas por isso, porque acham que é falta de ética, né? E não deve fazer isso, que está agindo contra as leis naturais, o desrespeito à própria natureza. Tem várias questões que talvez para mim não seja ético, mas para outra pessoa seja, né? E assim por diante. Professor, Pode falar. nessa parte aí, eu, sinceramente, assim, eu respeito os animais, tudo e tal, mas se for para testar em pessoas ou em animais, olha, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu acho melhor testar nos animais, vai que acontece alguma coisa com a pessoa, entendeu? Eu Mas tenho essa visão. não, eu sei, mas eu digo assim, está vendo que é uma questão ética? Cada um vai pensar de uma forma. Algumas empresas eu acho que estão mudando, estão fazendo outros tipos de testagens, né? Assim, buscando formas alternativas para testar, que não seja em animais, por exemplo. A questão das roupas também de couro, né? Tá saindo do mercado, porque eles utilizam couro dos animais. E aí vem, por exemplo, uma atriz que divulga que ela é a favor dos animais vestindo uma roupa de couro, né? Que a gente sabe que usaram determinados métodos, por exemplo, para sacrificar o animal para